O 11º segredo da mente milionária. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. Você já percebeu como quase todo mundo segue o mesmo roteiro de vida? Estude, tire boas notas, arrume um bom emprego, trabalhe duro, seja pontual, tenha um salário fixo e dizem, você será feliz para sempre. Mas e se eu te dissesse que essa promessa nunca foi real? Que ela foi inventada para criar trabalhadores obedientes e não pessoas livres? Que a tal segurança financeira é, na verdade, a armadilha mais silenciosa que já existiu? A verdade é dura. A segurança que te prometeram é a mesma que te impede de crescer. Ela não protege, aprisiona. E o preço que se paga por essa falsa sensação de estabilidade é a liberdade financeira que você tanto busca. Todos nós fomos ensinados a acreditar que o caminho mais seguro é o mais certo. Mas olhe ao seu redor. Quantas pessoas com empregos estáveis você conhece que realmente são ricas? Quantas delas vivem com tranquilidade, independência, abundância? E quantas estão exaustas, presas a uma rotina que drena energia e não leva a lugar nenhum? Este é o 11º segredo da mente milionária. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Essa frase carrega uma verdade brutal e libertadora. Enquanto a maioria busca garantias, os ricos buscam possibilidades. Enquanto uns pedem segurança, outros criam oportunidades. E é essa a diferença que separa quem sobrevive de quem prospera. A vida baseada na segurança é uma vida baseada no medo. Medo de falhar. Medo de não ser capaz. Medo de perder o que tem. E quando o medo se torna o motor das decisões, a consequência é sempre a mesma: estagnação. Você se acomoda, aceita menos do que merece e, sem perceber, começa a viver dentro de uma jaula dourada. Confortável, previsível, mas ainda assim uma jaula. Pessoas de mentalidade pobre buscam o salário garantido porque não acreditam no próprio valor. Precisam da certeza de que o dinheiro virá no final do mês, mesmo que pequeno, mesmo que limitado. Elas não percebem que essa certeza tem um custo, e o custo é a riqueza. Porque quando você troca liberdade por segurança, o que sobra é servidão disfarçada de estabilidade. É como vender sua vida em parcelas mensais, com juros emocionais altíssimos. As pessoas ricas pensam diferente. Elas confiam em si mesmas. Sabem que seu valor está naquilo que produzem e não no tempo que passam ocupadas. Por isso, preferem arriscar e ganhar de acordo com os resultados que geram. Elas se baseiam na lei da proporcionalidade. Quanto maior o risco, maior a recompensa. E por acreditarem no próprio potencial, aceitam o risco de crescer. É por isso que os ricos são pagos por resultados e os pobres por horas. Enquanto uns buscam o conforto do previsível, os outros buscam o poder do imprevisível. E a diferença está no propósito. Um vive para sobreviver, o outro vive para criar. Mas por que é tão difícil mudar essa mentalidade? Porque desde pequenos fomos condicionados a acreditar que o risco é perigoso, que o erro é fracasso e que o sucesso só é possível dentro das regras. Só que as regras foram criadas por quem já estava ganhando o jogo. E você, sem perceber, passou a jogar um jogo que nunca foi seu. Um jogo em que o máximo que pode conquistar é uma ilusão de estabilidade. Nunca a liberdade verdadeira. Então pergunte a si mesmo: você quer continuar vendendo tempo ou está pronto para ser pago pelo seu valor? Você quer viver com a falsa segurança de um contra-cheque fixo ou quer a liberdade de criar sua própria renda, suas próprias regras e seus próprios resultados? Porque o 11º código da riqueza começa com uma decisão simples, mas poderosa. Deixar de trabalhar pelo relógio e começar a trabalhar pelo propósito.
Este vídeo é um chamado para você sair da linha de montagem e entrar no jogo dos resultados, para abandonar a ilusão da segurança e entrar no terreno da liberdade. Porque riqueza não é ter garantias, é ter poder de escolha. E só conquista isso quem tem coragem de se responsabilizar pelos próprios resultados. Hoje, você vai entender por que os ricos confiam em si mesmos e como essa confiança muda tudo. Vai descobrir como transformar a sua forma de ganhar dinheiro e criar uma vida onde o valor é definido por quem você é e não pelo número de horas que trabalha. Porque, no final das contas, a pergunta que define o seu destino é simples. Você quer um salário ou quer um legado? Desde cedo, aprendemos a idolatrar a segurança. Acreditamos que ela é sinônimo de paz, de sucesso, de equilíbrio. Mas, no fundo, a segurança é o disfarce mais elegante do medo. O medo de arriscar, o medo de falhar, o medo de descobrir o próprio poder. E é justamente esse medo que transforma milhares de pessoas talentosas em prisioneiras de um sistema que recompensa a obediência, não a criatividade. O mito da segurança financeira é um produto cultural transmitido de geração em geração. Nossos pais, movidos por amor e preocupação, nos ensinaram que o caminho seguro é o melhor. Meu filho, arrume um bom emprego, tenha um salário fixo, um plano de saúde, uma aposentadoria e tudo dará certo. Mas ninguém te contou o outro lado dessa história. O preço da estabilidade é a limitação. A cada mês em que você aceita um valor fixo por hora ou por mês, está assinando um contrato invisível com o medo. O contrato que diz, eu aceito ser limitado para não precisar me arriscar. A mente de quem busca garantias funciona assim. Prefiro pouco, mas certo. Só que o pouco nunca é o bastante. E o certo nunca é tão certo quanto parece. Porque a qualquer momento, o emprego pode acabar, o mercado pode mudar, o patrão pode decidir cortar custos. E toda a segurança se desfaz como fumaça. E quando isso acontece, a pessoa percebe que a segurança que buscava nunca existiu de verdade. Ela era apenas uma ilusão para disfarçar o medo de se testar. Enquanto isso, as pessoas ricas jogam outro jogo. Elas não buscam garantias, buscam oportunidades. Não pedem estabilidade, pedem liberdade. Sabem que o verdadeiro risco não está em perder dinheiro, mas em perder tempo vivendo pequeno. Elas entenderam que, no mundo financeiro, as recompensas são sempre proporcionais aos riscos. Quem quer garantias, ganha o mínimo. Quem aceita o risco, conquista o máximo. A diferença entre esses dois grupos é simples. As pessoas de mentalidade pobre dizem, eu preciso ter certeza antes de agir. As pessoas ricas dizem, eu ajo e crio a certeza no caminho. E é por isso que uma vive de salário e a outra vive de resultados. A vida não recompensa o medo, recompensa a coragem. Mas a maioria das pessoas prefere a ilusão do controle a enfrentar o desconforto da incerteza. E esse é o ponto onde o medo se transforma em prisão. A prisão da rotina, da mesmice, do conformismo. Elas dizem, pelo menos estou seguro, mas a pergunta é, seguro de quê? Seguro de nunca descobrir do que são capazes? Seguro de nunca conquistar a liberdade de decidir quando, onde e quanto querem ganhar? Seguro de continuar sonhando pequeno para não correr o risco de se decepcionar grande? A mente que busca segurança se move por falta, não por abundância. Ela se concentra no que pode perder e não no que pode conquistar. E essa forma de pensar cria um limite invisível que se repete em todas as áreas da vida. A pessoa que precisa de garantias para agir no trabalho é a mesma que exige garantias no amor, nos sonhos, nos planos. E sem perceber, vive cercada de muros criados por ela mesma. Muros de medo, de dúvida e de autossabotagem. Os ricos, ao contrário, transformam o medo em combustível.
Eles sabem que toda conquista exige risco. E por isso não pedem o chão antes de dar o primeiro passo. Eles constroem o chão enquanto caminham. Eles entendem que cada desafio é uma oportunidade de provar valor, de crescer, de criar algo novo. E o resultado é que o mundo os recompensa, porque o mundo não paga por conformidade, paga por coragem. A segurança é uma miragem. Ela faz você acreditar que está protegido, quando na verdade está parado. E tudo o que não cresce, morre. No campo da mente, da carreira ou das finanças, estagnação é apenas um nome sofisticado para medo. E medo é apenas a falta de fé em si mesmo. Quando você busca segurança, o que está realmente dizendo é: eu não confio no meu próprio potencial. Mas a pergunta que este vídeo te faz é: até quando você vai vender a sua liberdade por um salário fixo? Até quando vai aceitar o conforto de um número previsível quando nasceu para criar resultados ilimitados? Harv Eker diz: as pessoas ricas acreditam em si mesmas. As pessoas de mentalidade pobre precisam de garantias. Essa é a linha que separa quem faz história de quem apenas sobrevive dentro dela. A questão é: de que lado você quer estar? A partir de agora, entenda algo fundamental. A segurança não é o que te protege, é o que te impede de viver. E quando você compreender isso de verdade, perceberá que o risco não é o inimigo. O risco é a ponte que separa o medo da liberdade, a limitação da abundância, a sobrevivência da verdadeira prosperidade. A maioria das pessoas passa a vida trocando tempo por dinheiro. Parece justo, afinal, é o que todos fazem. Mas essa é uma das armadilhas mais sutis da mente condicionada, porque o seu tempo é limitado. E tudo o que depende do tempo tem um teto, um limite que você jamais ultrapassará, por mais que se esforce. Enquanto você trocar horas por pagamento, o seu rendimento estará sempre preso à contagem do relógio. E quem controla o relógio, controla você. T. Harv Eker chama isso de a prisão invisível da sobrevivência. É o modelo de pensamento onde o esforço é medido em horas e não em resultados. Onde o foco está no quanto se trabalha e não no valor que se cria. E é por isso que tantas pessoas inteligentes, talentosas e esforçadas passam a vida inteira ocupadas, mas nunca ricas. Elas estão presas ao paradigma do tempo, e o tempo é o recurso mais escasso de todos. Pense em um advogado, um contador, um consultor ou um terapeuta que cobra por hora. Mesmo que ele seja excelente, o dia continua tendo 24 horas. E por melhor que administre o próprio tempo, há um limite intransponível, o próprio corpo. Se ele não estiver presente, não ganha. Se ficar doente, o faturamento cai. Se quiser descansar, o rendimento para. É um ciclo que nunca termina e que impede o crescimento real. Esse é o preço de quem troca tempo por dinheiro. Viver eternamente com a sensação de que está correndo, mas sem sair do lugar. Agora imagine outra cena. Você vende canetas. Um cliente encomenda 50.000 unidades. Você faz a ligação, acerta com o fornecedor, despacha o pedido e embolsa o lucro. Fez o mesmo esforço de uma venda comum, mas o resultado foi multiplicado. Agora imagine que, em vez disso, você é um massagista e tem 50.000 clientes querendo o seu serviço. O que faz? Nada. Você apenas lamenta não estar no ramo das canetas, porque nesse modelo não há como escalar. Você é o produto. E se você é o produto, o crescimento tem um limite, o seu próprio tempo. É aqui que os ricos e os pobres se separam de forma definitiva. As pessoas de mentalidade pobre trabalham no negócio. As pessoas de mentalidade rica trabalham para o negócio. Enquanto umas estão presas às tarefas, as outras criam sistemas. Enquanto umas vendem o tempo, as outras multiplicam o valor. E é por isso que os ricos são pagos pelos resultados e não pelas horas. Os ricos pensam em escala. Perguntam:
Como posso fazer o meu trabalho continuar gerando valor mesmo quando eu não estiver presente? Essa é a diferença entre construir renda linear e renda alavancada. Renda linear é aquela que morre quando o esforço para. Renda alavancada é aquela que cresce mesmo quando você dorme. E é aí que nasce o verdadeiro poder, a independência do tempo. Muitos ainda resistem a essa ideia por medo. Dizem, mas eu gosto da segurança do salário. O problema é que o salário compra o conforto da previsibilidade, à custa da liberdade. O salário fixa um teto para o seu potencial. E quem aceita um teto para o que ganha, aceita um limite para o que é. Porque, no fundo, quando você aceita ser pago pelo tempo, está dizendo, meu valor é igual às minhas horas. Mas a verdade é que o seu valor é infinitamente maior do que isso. Você é pago não pelo tempo que passa, mas pela transformação que entrega. E é essa mentalidade que muda tudo. O tempo é a moeda dos pobres. O resultado é a moeda dos ricos. E essa diferença não é apenas financeira, é mental, espiritual e emocional. Aqueles que vivem medindo a vida em horas estão sempre cansados, sempre apressados, sempre esperando o próximo pagamento. Aqueles que vivem medindo a vida em resultados estão sempre criando, inovando, expandindo. Enquanto um pensa em sobreviver, o outro pensa em multiplicar. Eker ensina que a regra número 1 da riqueza é nunca estabelecer um teto para os seus rendimentos. Mas quando você troca tempo por dinheiro, está fazendo exatamente isso. Está limitando o seu potencial a um cálculo. Tantas horas, tanto dinheiro. É por isso que a verdadeira virada acontece quando você entende que a riqueza nasce da criação de valor e não do esforço em si. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que só quem trabalha muito merece ganhar muito. Mas a vida não recompensa quem trabalha mais, recompensa quem gera mais valor. O esforço é importante, mas só cria abundância quando é inteligente, direcionado e capaz de produzir resultados que ultrapassam o tempo. O segredo não está em trabalhar o tempo todo. Está em criar algo que trabalhe por você. Pense em todas as pessoas que você admira financeiramente. Quantas delas ganham por hora? Nenhuma. Elas constroem negócios, produtos, sistemas, ideias, ativos. Elas investem tempo em criar algo que multiplica tempo. E é isso que as liberta. Trocar tempo por dinheiro é sobreviver. Ser pago por resultados é viver com propósito. E o dia em que você fizer essa transição mental e emocional, será o dia em que deixará de depender do relógio e começará a depender da sua criatividade. Toda mudança financeira começa na mente. E a diferença entre os que enriquecem e os que apenas sobrevivem está em um simples detalhe. Os ricos confiam no próprio valor. Eles acreditam que podem criar resultados, não precisam que alguém lhes diga quanto valem. Já as pessoas de mentalidade pobre vivem presas à validação externa. Precisam de garantias, precisam de um salário fixo, precisam que alguém lhes diga o que fazer e quanto merecem por isso. E é assim que perdem o controle sobre o próprio destino. A verdade é que quem busca garantias dificilmente será livre, porque o medo de falhar impede qualquer tentativa de crescer. Enquanto você tiver medo de testar o seu valor no mercado, nunca vai descobrir o tamanho do seu potencial. Os ricos entendem que a incerteza faz parte do jogo. Eles sabem que não existe sucesso sem risco, nem crescimento sem desconforto. E é exatamente por aceitarem essa verdade que prosperam. A maioria das pessoas, quando ouve a frase "seja pago pelos resultados", imediatamente pensa, mas e se eu não conseguir? Esse pensamento é a raiz da escassez. Ele revela uma crença inconsciente de incapacidade, a ideia de que não é bom o suficiente para gerar resultados e ser bem recompensado por isso. Mas a mente rica pensa diferente. E se eu conseguir mais do que imagino?
Os ricos não têm medo de medir o próprio valor no mercado, porque sabem que valor se cria. Eles se colocam à prova, testam, erram, aprendem, ajustam. Não esperam estar prontos. Agem e ficam prontos no caminho. Cada tentativa é um degrau de aprendizado e cada erro um professor disfarçado. Enquanto isso, os pobres evitam o erro como se fosse um inimigo e acabam evitando também o crescimento. Ficam presos na mesma função, no mesmo salário, no mesmo ciclo previsível de frustração. A mentalidade empreendedora não é sobre abrir um negócio, é sobre assumir a autoria da própria vida. É entender que se você é pago para gerar valor, então é livre para aumentar esse valor e, com isso, seus ganhos. Mas para isso, precisa romper com o condicionamento da infância e das gerações anteriores. Quantas vezes você ouviu: filho, arrume um emprego de verdade, procure algo estável, não arrisque o que você tem. Essas frases foram ditas com amor, mas programaram o seu subconsciente para viver em medo. E agora é sua responsabilidade reescrever esse código. Harv Eker conta que, quando os pais lhe perguntavam: quando você vai arrumar um emprego de verdade? Ele respondia: se Deus quiser, nunca. E o pai dele dizia: é isso mesmo, você nunca ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de um salário. Essa frase resume toda a mentalidade dos ricos. Eles sabem que o preço da estabilidade é a limitação e o preço da liberdade é a responsabilidade. Eles preferem correr o risco de depender do próprio desempenho do que viver presos ao desempenho de outros. Ser empreendedor de si mesmo é mais do que abrir uma empresa. É adotar uma nova forma de pensar. É parar de buscar proteção e começar a buscar poder. É trocar o medo de falhar pela curiosidade de descobrir o que pode conquistar. Porque o maior risco que existe não é perder, é passar a vida sem testar o próprio potencial. Os ricos sabem que cada risco calculado é uma semente. Nem todas florescem, mas as que florescem mudam destinos. Eles não se apegam ao fracasso, porque sabem que fracassar faz parte do processo. E cada tentativa os torna mais fortes, mais criativos, mais resilientes. Por isso, se você quer crescer, precisa aprender a confiar em si mesmo mais do que confia na folha de pagamento. Eker ensina que os pobres vivem pedindo garantias, enquanto os ricos pedem oportunidades. Os pobres dizem: quero algo certo. Os ricos dizem: quero algo que valha a pena. E é essa diferença de mentalidade que cria a diferença de resultados. Quem pede segurança, recebe limites. Quem pede liberdade, recebe possibilidades. Mas há uma verdade que poucos estão dispostos a encarar. A estabilidade é uma ilusão. Mesmo o emprego mais sólido pode acabar amanhã. Mesmo o salário mais previsível pode ser cortado. E o único ativo que você leva para onde for é o seu valor pessoal. Suas habilidades, sua visão, sua coragem. Essas são as únicas moedas que nunca perdem valor. A mentalidade empreendedora é a que diz: eu sou o meu próprio investimento. Eu determino o meu preço. Eu escolho o quanto quero crescer. E quando essa mentalidade se instala, a vida começa a mudar. Porque o mundo recompensa quem se posiciona como criador, não como empregado do destino. No fim, a questão é simples. Você quer passar a vida se escondendo atrás de um contra-cheque ou quer provar a si mesmo que é capaz de criar resultados ilimitados? A escolha é sua. Mas lembre-se, quem busca garantias ganha limites. Quem busca liberdade ganha possibilidades. Os ricos sabem que a verdadeira liberdade começa quando você rompe a dependência do salário fixo e passa a ser recompensado pelos resultados que entrega. Eles entenderam uma regra simples: quem gera valor deve ser pago pelo valor que cria, e não pelo tempo que passa. E é essa lógica que transforma trabalhadores comuns em milionários. Quando você é pago por hora, o seu crescimento tem um teto.
Mas quando é pago por resultado, o seu crescimento se torna infinito. Porque o valor que você cria pode se expandir, pode ser multiplicado, pode continuar gerando retorno, mesmo quando você está dormindo. É o que diferencia o dono da empresa do funcionário. Ambos trabalham duro, mas o primeiro constrói ativos e o segundo apenas vende esforço. Ser remunerado por resultados é escolher viver com propósito e não por obrigação. É entender que, se o seu trabalho impacta positivamente a vida das pessoas, ele tem valor. E quanto mais valor você gera, mais o universo lhe devolve. Essa é a lei do retorno, aplicada ao campo financeiro. Mas o que significa, na prática, ser pago pelos resultados? Significa pensar como dono, mesmo que ainda não tenha uma empresa. É buscar maneiras de multiplicar o valor do seu tempo. É transformar esforço em sistema e talento em alavanca. Os ricos criam mecanismos que continuam funcionando mesmo sem a presença física deles. Eles constroem fluxos de renda, participações, produtos, comissões e lucros. E assim, libertam-se da necessidade de trocar hora por dinheiro. Um vendedor comissionado, por exemplo, é pago por resultado. Quanto mais vende, mais ganha. Mas ele pode ir além. Pode criar uma equipe, treinar pessoas e receber uma porcentagem das vendas delas. Agora ele ganha mesmo quando não está vendendo, porque criou um sistema. O mesmo vale para quem tem um negócio próprio, um produto, um curso, um investimento, uma marca. Tudo o que continua gerando valor depois que o esforço inicial termina é renda alavancada. E quem entende isso muda o jogo da riqueza. As pessoas de mentalidade pobre evitam esse tipo de estrutura porque têm medo do risco. Dizem, e se não der certo? Mas o que não percebem é que o verdadeiro risco é passar a vida inteira dependendo de um único salário. O verdadeiro risco é colocar o seu futuro financeiro nas mãos de outra pessoa. Os ricos sabem que o risco calculado é a ponte entre o conforto e o crescimento. E por isso, enquanto uns esperam segurança, eles buscam possibilidades. Harv Eker ensina que, quanto maior o valor que você oferece, maior será a sua recompensa. Os ricos internalizam isso e vivem em busca de criar soluções, servir pessoas, melhorar o mundo. Eles entendem que quanto mais pessoas ajudarem, mais ricos se tornarão. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente também. Eles não fogem da responsabilidade de gerar resultados. Assumem-na com orgulho, porque sabem que quem cria valor se torna indispensável. E aqui está uma verdade brutal. O mercado não paga pelo esforço, paga pelo impacto. Ninguém se torna milionário por trabalhar duro. As pessoas se tornam milionárias porque aprendem a gerar resultados que impactam muitos. Você pode trabalhar 16 horas por dia e continuar preso na mesma faixa de renda. Mas um único resultado certo pode valer o que 10 anos de esforço linear jamais dariam. Essa é a diferença entre esforço produtivo e esforço improdutivo. Quando você decide ser pago pelos resultados, algo poderoso acontece dentro de você. Você começa a pensar em como pode multiplicar, escalar, automatizar. De repente, ideias surgem. Você percebe oportunidades que antes ignorava. A mente passa de como eu posso ganhar mais para como posso criar mais valor para mais pessoas. E essa mudança de foco altera todo o seu destino financeiro. Os ricos vivem em constante busca por novas fontes de receita. Eles não dependem de um único caminho, porque entendem que a diversidade é a base da estabilidade. Criam negócios, parcerias, royalties, participações e investimentos. Enquanto isso, os pobres vivem de uma única fonte e chamam isso de segurança. Mas, na verdade, é dependência.
O segredo dos ricos está em jogar o jogo da multiplicação. Eles pensam em rede, não em linha. Enquanto os outros gastam energia produzindo, eles gastam energia construindo sistemas que produzem para eles. Essa é a mentalidade que transforma cada esforço em um legado. Quando você começar a agir assim, perceberá que o dinheiro flui de maneira diferente. Você deixará de correr atrás dele e ele começará a correr atrás de você. Porque o dinheiro é energia e energia segue o movimento. Quanto mais resultados você gera, mais o universo conspira a seu favor. No fim, ser pago por resultados é uma declaração de poder. É dizer ao mundo: eu confio no meu valor. Eu confio na minha capacidade de criar. Eu confio em mim. E quando você acredita em si mesmo nesse nível, o dinheiro não tem escolha. Ele precisa vir até você. A vida sempre recompensa aqueles que têm coragem de assumir o próprio destino. E é isso que diferencia quem vive de salário de quem vive de propósito. Enquanto uns esperam o depósito cair na conta, outros criam as próprias fontes de abundância. Enquanto uns esperam um aumento, outros aumentam o valor que oferecem ao mundo. E é nesse ponto que nasce a verdadeira liberdade. A maior prisão financeira não está na falta de dinheiro, está no medo de depender apenas de si mesmo. Mas quando você entende que riqueza é o resultado da confiança em seu próprio valor, tudo muda. Você deixa de ser empregado do tempo e passa a ser sócio dos resultados. E a partir daí, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna criação. Os ricos não esperam reconhecimento, criam valor. Não pedem oportunidades, constroem as próprias. Eles entenderam que o mundo paga caro a quem tem coragem de gerar impacto. E que a única forma de crescer é deixar de buscar garantias e começar a buscar grandeza. Porque a segurança é um conforto temporário, mas a liberdade é uma conquista. Harvey Eker ensina que as pessoas ricas confiam em si mesmas, enquanto as pobres confiam em terceiros. E é isso que explica o destino de cada uma. As primeiras escolhem resultados, as segundas escolhem promessas. As primeiras acreditam que podem criar fortuna, as segundas esperam que alguém lhes dê permissão para prosperar. E enquanto esperam, o tempo passa, as oportunidades desaparecem e os sonhos se apagam. Você quer saber qual é o verdadeiro divisor de águas na mentalidade milionária? É o momento em que você diz para si mesmo: chega de trocar tempo por migalhas, chega de esperar reconhecimento por esforço. Eu vou ser pago pelo que entrego, pelo que transformo, pelo impacto que gero. Esse é o instante em que você deixa de ser empregado e passa a ser criador. Deixa de ser peça e passa a ser o tabuleiro inteiro. E o universo responde imediatamente a essa nova postura. Quando você se comporta como alguém que cria valor, o universo começa a enviar situações, pessoas e oportunidades compatíveis com a sua nova vibração. A energia da criação substitui a energia da espera e, de repente, o medo se dissolve. O que antes era insegurança se torna impulso. O que antes era rotina se transforma em movimento. E é nesse fluxo que a riqueza acontece, não como acaso, mas como consequência. Os ricos sabem que cada resultado é uma semente. Algumas germinam rápido, outras levam tempo. Mas todas, absolutamente todas, se multiplicam em aprendizado e prosperidade. Eles não fogem dos desafios, agradecem por eles, porque entendem que cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada de teste. E quem é fiel ao próprio crescimento passa, sempre passa. Talvez hoje você ainda dependa de um salário. Tudo bem. Mas o convite deste código é simples. Comece a pensar como busque maneiras de ser pago por resultados, mesmo dentro do seu emprego atual. Proponha metas, bônus, comissões. Ofereça ideias que gerem lucro e peça participação nelas. Comece pequeno, mas comece.
Cada passo que você dá em direção à sua autonomia financeira é uma semente de liberdade sendo plantada. E nunca se esqueça, o dinheiro segue quem gera valor. Ele é atraído por ideias, por movimento, por coragem. Quando você assume o papel de criador, ele vem. Quando você confia em si, ele flui. Quando você acredita que merece, ele permanece. Essa é a verdadeira lei da riqueza, a confiança em seu próprio poder de gerar resultados. Agora feche os olhos por um instante e repita comigo, com toda a força da sua voz interior. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Sinta o peso dessa declaração. Sinta a energia dela se espalhar por cada célula do seu corpo. Você está afirmando ao universo que confia em si mesmo, que escolhe prosperar, que está pronto para criar riqueza e liberdade. Porque quem é movido por propósito nunca precisa mendigar segurança. E quem tem uma mente milionária nunca mais se contenta com o comum. Você não nasceu para sobreviver. Nasceu para prosperar, criar, inspirar e deixar um legado. A sua recompensa será proporcional à coragem com que você vive. E a cada novo resultado, você verá a vida se abrindo diante de você, como um campo fértil pronto para florescer. Lembre-se, quem busca segurança recebe limites. Quem busca grandeza recebe possibilidades. E quem acredita no próprio valor, inevitavelmente se torna rico. Eu tenho uma mente milionária